Pega lá, pega. Joguei no lixo, ó. Muito bem. Vou botar minha máscara no bolso, senão suja a máscara, não resolve nada. A única coisa, eu fui ao médico, cirurgião, estava marcado. Ele disse que essa máscara também é bafando demais. Eu estou com problema no coração. Existem alguns problemas que a máscara pode causar, inclusive para pessoas que têm bronquite como a senhora. Então, assim... E ele disse que isso aqui foi fazer eu voltar. Mas a máscara... Não parece, não? Eu lavo. Não adianta. Fica acúmulo de poeirinha. Eu fico respirando. Sim. Ela tem que ser trocada, lavada, mas mesmo assim, para quem tem problema de bronquite, ela... Tem 7 máscaras. Muito bem, irmãos, vamos dar início então ao nosso culto nessa noite. Eu já comecei a transmissão, eu espero que esteja funcionando bem. Infelizmente, quem nos ajudava a dar aquele confere, a dar aquela questão da conferência para ver se o som tá bom, tá tudo bem, eu e o Leonai, ele agora está morando longe, então a gente está aqui, vamos torcer, vamos torcer em Deus para tá funcionando bem, o som bom. A imagem eu vi ali que está boa. Então, falar um pouquinho para os irmãos da nossa igreja, como a gente sempre faz, alguns avisos, comunicações, falar um pouco das nossas atividades. E, basicamente, irmãos, eu tenho sempre lembrado aos irmãos, que a gente está fazendo obra aqui na igreja. E é bem importante falar sobre isso, porque, às vezes, a pessoa não tem... Tem alguns irmãos que vêm, aí passam alguns domingos sem vir. Não está errado, está certo. Até para evitar aglomeração, então vem um domingo, aí fica intercalando, né? A gente também não está podendo ter uma frequência muito grande aqui no nosso santuário, tem que ter, a gente está com restrição aqui de pessoas. Então o que acontece? Às vezes a pessoa não está sabendo, e aí pode estar acompanhando de casa, ou se não estiver acompanhando online, assiste depois. Então precisa saber o seguinte, está tendo obra aqui na igreja. Então é importante para os irmãos que têm carro tomar muito cuidado lá atrás, tem material lá espalhado, importante também para quem está a pé, porque pode chutar ali, pode machucar, pode quebrar alguma coisa, então todo esse cuidado é pouco, e principalmente, irmãos, que lá atrás a gente está construindo um banheiro, e eu sempre tenho dito, mas eu sempre repito, porque toda vez que a gente vai lá olhar na internet, tem pessoas novas que assistem os cultos. Às vezes alguém indicou, amigo de alguém, foi lá e assistiu o nosso culto. Então, essa questão do banheiro é que a gente, quando construiu aqui nossa igreja, tem 17 anos. Esse terreno aqui nosso, próprio, né, esse santuário aqui, as salas da escola dominical, nós estamos aqui há 12 anos. Quando a gente mudou para cá, nossa igreja era um grupo pequeno, então a gente fez um banheiro simples para meninos, outro simples para meninas. E aí agora não dá mais, né? Às vezes tem 2, 3 pessoas querendo usar um banheiro, 2, 3 pessoas querendo usar outro. Então a gente está fazendo um grande lá atrás, né? Não é lá atrás, é ali, após as salas da EBD, vai ficar numa extremidade o banheiro masculino, que aí já é um banheiro maior, que dá para vários meninos usarem ao mesmo tempo. E aqui onde tem essa outra extremidade, né, porque as salas são compridas, tem esses 2 banheiros, a gente vai tirar a parede e vai ficar um banheiro só feminino. Então essa obra está sendo feita e a gente pede muita atenção, porque chegaram lá as pedras de granito que a gente vai usar para fazer exatamente as cabinezinhas, né, os mictórios. E a pessoa pode ir lá querer esbarrar e quebrar uma pedra daquela. Além do prejuízo financeiro, né, que elas já foram pagas, a igreja já pagou. Além desse prejuízo, tem a questão do próprio se machucar, porque são pedras pesadas. Então a gente está pedindo muita atenção a todo mundo que transita por aqui, presencialmente. O irmão que eventualmente não vem, mas vier, tome todo o cuidado, porque a gente está aí com material espalhado pelo santuário. A outra obra que nós estamos fazendo é o telhado, que nós estamos trocando lá o telhado lá em cima. A gente só agradece a Deus porque a gente está tendo condições de fazer isso tudo, e tudo pago, tudo certinho, e Deus tem sido maravilhoso com a gente, como sempre.
certo? E a outro aviso que a gente tem para os irmãos é que esse domingo agora, domingo que vem, por ser o último domingo do mês, a gente tem a assembleia nossa, e aí uma explicação para os irmãos, porventura, nos assistirem pela internet, ou estiverem assistindo agora, ou for assistir depois, né? Porque tem um grupo que assiste ao vivo, né? Enquanto está sendo transmitido. Mas fica lá gravado, então as pessoas vão assistindo depois. Então, para os irmãos que de repente não conhecem uma igreja batista, pelo menos se é batista de verdade, a igreja batista é uma igreja democrática. Então, ela não é o pastor que manda, não é um grupo que manda, não tem dono a igreja. São as pessoas que aqui são membros, né? Chegaram aqui pelo batismo, ou chegaram aqui vindos batizados de outras igrejas, foram recebidos como membros aqui. Essas pessoas, elas participam das decisões da igreja. Todo último domingo de cada mês, a gente traz assuntos aqui para serem votados pelos irmãos. Pois bem, então eu estou comunicando isso por dois motivos. Primeiro, o seguinte: o culto da manhã ele vai ser transmitido, vai ter presencialmente, será transmitido pela internet, pelo Facebook da igreja, como sempre, né? Só que ele será mais curto, ele será menor. A gente vai fazer um culto, uma reunião mais curta, mais breve. Por quê? Porque assim que encerrar essa parte espiritual, a gente vai ter esse momento de votação, de decisão aqui. Então, os irmãos já fiquem sabendo que tem essa questão da brevidade, né? E também dizer aos irmãos que a gente não vai manter a filmagem do culto durante a Assembleia. Então, quando a gente estiver tratando desses assuntos administrativos, a gente vai encerrar a gravação. Eu fico até dividido quanto a isso, porque eu fico pensando assim, poxa, hoje em dia tem umas igrejas que têm fama ruim, que o pessoal pega dinheiro dos outros. Eu acho que seria até bom se as pessoas pudessem ver como é que é uma igreja batista de verdade, porque igreja batista, às vezes o cara bota o nome lá Batista, mas não tem essa origem, né? Não tem. Não tem. Agora, uma igreja batista de verdade, ela é assim. Então, eu acho que seria até bom a gente filmar, a gente fazendo do jeito que a gente faz. Irmãos, a gente tem que gastar um dinheiro com isso aqui, os irmãos concordam, não concordam, e aí a gente dá a oportunidade das pessoas se expressarem as suas opiniões e decidir as despesas pelo voto. Eu acho isso muito bacana. Bom seria que a gente pudesse mostrar isso para todo mundo, mas como a gente sabe que fica gravado lá no Facebook e qualquer um pode assistir também aquela pessoa que vai ficar de olho assim, mas aquela igreja está mexendo com dinheiro e tal. Então, a gente não vai gravar durante a Assembleia, a gente simplesmente vai ter o culto menor, culto da manhã menor, e aí a gente vai encerrar a gravação e vai continuar aqui os irmãos, membros da igreja, para a gente tratar dessas votações. Bem, aí o irmão pode dizer assim, mas Marcos, no domingo agora tem o segundo turno das eleições municipais, e aqui no Rio nós temos esse segundo turno, tem 2 candidatos aí. Pois bem, como as sessões eleitorais estão com muita fila, quer dizer, nem todas, mas muitas estão com muita fila, muito tumulto, porque o pessoal está tendo que, não pode aglomerar, as filas, né? Aquela situação de você tem que ficar distante um do outro. Você pode dizer assim, por que a gente não faz essa assembleia em outra ocasião e tal, a dias? O problema é que, como a gente está fazendo obra, a gente precisa trazer esses valores sendo gastos para a aprovação da igreja. Então não dá para adiar, mas vai ser breve, irmãos. Os irmãos membros da igreja que forem estar presentes aqui, vai ser breve. A gente só vai tratar desses assuntos e vai encerrar. Então fica aí o pedido para os irmãos que puderem permanecer após o culto, permaneçam. Os que estiverem assistindo já sabem que o culto vai ser um pouquinho menor pela manhã e a gente vai interromper, tá bom? Então, irmãos, eram basicamente esses os avisos que a gente queria compartilhar antes do anúncio, antes do começo do nosso culto, propriamente dito. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos ter uma palavra de oração? Vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, vamos falar com Ele. Pai Santo, nessa noite estamos aqui, Pai, reunidos no Teu nome, uma noite mais quente, depois de dias estranhos pra gente, porque essa é uma época do ano que já era para estar calor, mas andou fazendo frio no Rio de Janeiro, agora
voltamos a ter esse calor que é o habitual da nossa cidade, pelo menos nessa época do ano. Nós te agradecemos, ó Pai, por nós que estamos aqui presentes, pelos irmãos que estão acompanhando pela internet, outros que chegarão aqui presencialmente, outros também chegarão pela internet ou assistirão depois. Não importa, Pai. Quero te pedir que nós que estamos aqui possamos estar ligados no Teu Espírito Santo, ó Pai. Perdão pelos nossos pecados, nós somos falhos, pecadores, precisamos do Senhor, Pai. Ainda mais nesses dias, mais do que nunca precisamos do Senhor. Nos ajude, Pai, nos momentos que passarmos aqui, para que possamos estar aqui ligados no Teu Espírito Santo, Senhor. Essa é a oração que fazemos no Teu nome santo, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar? Boa noite. Boa noite, boa noite. Pode, à vontade. Fica à vontade, irmã. Vamos lá, irmã. Pode se assentar. Vamos, irmãos, fazer a leitura bíblica. Prazer, pode sentar. Obrigada. Meu nome é Maria. Prazer, Maria. Vamos lá. Vamos abrir, irmãos, o texto bíblico, o livro de Salmos, irmãos. Salmo de número 50. É a Bíblia, você tem? Salmo de número 50. Também eu trago uma para você. Salmo de número 50. Nós estamos com uma irmã que está nos visitando. Vou lhe explicar. A gente tem aqui um grupo menor. Boa parte dos irmãos acompanha de casa pela internet. Tá calor, mas a gente não pode ligar o ar-condicionado e tem que ficar com as janelas abertas. Entendeu? Tá bom? Às vezes, inclusive, o barulho de fora, de carro, atrapalha um pouco, tá? Mas é o tempo que a gente está vivendo. Vamos abrir, então, o Salmo de número 50. E nós vamos ler do verso 1 até o verso 8. Salmo de número 50, de 1 a 8. E aí é só de 1 a 8. Ele é um salmo um pouco maior, são 23 versos. A gente vai ler do verso 1 até o verso 8. Cada irmão que desejar vai lendo aqui na sequência, tá bom? Em alto e bom som. Lerei eu o primeiro verso, tá bom? Isso. A gente vai só aguardar um pouquinho. O irmão Jali está levando a Bíblia para a irmã que está nos visitando. Quem gosta da senhora? É o 50? É o 50. Salmo de número 50. A gente vai ler do verso 1, Eu leio muito aí. verso 1 até o verso 8. Ela já achou, irmão. Ela já encontrou, não encontrou, irmão? Então vamos lá. Quem quer uma Bíblia aí, pastor? Tem uma Bíblia aqui, irmão. Vai aqui. Ótimo, viu? Sempre tem uma de... É tudo mais pesado. Diz assim, verso 1, Salmo 50, verso 1. Deixa eu encontrar a minha aqui. Calma, eu tô dando uma horinha, vai. O irmão provavelmente vai achar rápido. Porque ele chegou há pouco tempo na igreja, só uns 50 anos, mas Eu sou novo aqui, tem nem 100 anos aí. tem nem 100 anos ainda. Eu acho que são rápidos demais. Diz assim, ó Deus poderoso, o Senhor falou e chamou toda a terra, desde o nascimento do sol até o seu ocaso. 2. Em Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. 3. Virá nosso Deus e não se calará. Adiante dele, um fogo irá consumindo e haverá grande tormento ao redor dele. Ele convoca os altos céus e a terra. Não. Do alto chamará. É porque ele tá lendo certo, irmã, é porque a versão dele é diferente. Pode ler, Nosso continuar. Deus, Pode ler o 4, irmão. o 4. Isso. Ele convoca os altos céus e a terra para julgar seu povo. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Isso. É o juiz. Ouve, povo meu, eu falarei. A Israel, eu, Deus teu, meu Deus. Protestarei contra ti. Não te repreendo por teus sacrifícios, pois teus peças queimadas estão sempre
Perante mim. Só até aí. Esse é um salmo onde o Asaf, ele está dizendo o seguinte, que o Senhor governa o mundo, a despeito de qualquer coisa. E muitas vezes, na presença dele, há dor. E é interessante isso. Ele fala claramente que muitas vezes, ao redor dele, na presença dele, há dor. Aí você diz assim, mas por que isso? É o holocausto? Exato. Mas por que e ele fala várias vezes em sacrifício. A gente sabe que antes de Jesus, a forma de cultuar era através de sacrifícios, né? Não sacrifícios humanos, mas sacrifícios de animais. Mas o Jesus, quando veio, ele é o Cordeiro de Deus. Mas voltando aqui. Ele diz assim, ao redor do Senhor, às vezes tem dor, às vezes tem sacrifício. Essa é a ideia que ele está dizendo. Ao redor do Senhor. E tem muita gente que acha o seguinte, você vai entrar na igreja e vai dar tudo certo. Não é assim. Porque primeiro é o seguinte, se você realmente vai seguir a Deus, você vai muitas vezes ir no sentido contrário da sociedade. Então não é nada fácil, né? E muitas vezes você vai confrontar algumas coisas que as pessoas fazem e você vai dizer assim, não faço mais isso. Não é mais o meu caminho. Então, aí você já tem a ideia da dor, a ideia do sacrifício. Então, ao redor do Senhor, às vezes você tem lutas, diversidades, provações. Além disso, não é porque a gente está na igreja que a gente deixa de viver os mesmos dramas que as demais pessoas vivem. A gente vive as mesmas lutas. Essa semana, hoje é quinta, ontem, na quarta-feira, eu estive no sepultamento Foi ontem ou foi anteontem? Rapaz, o tempo passa, eu já até esqueço. Da esposa do irmão Durval, membro da nossa igreja. Ela estava com câncer e teve que ser operada e pegou uma pneumonia no hospital. O que acontece? Infelizmente, o hospital às vezes tem muita bactéria lá, pessoa frágil acaba pegando a pneumonia. Aí entraram com antibiótico, mas ela estava fraquinha, não resistiu. E aí a gente fica, poxa, mas que dor, que luta, que sofrimento. Irmão, mas acontece com o incrédulo e acontece também com aquele que crê. A diferença é que a gente tem Jesus e a gente acredita que a vida aqui não é tudo. A vida aqui é só um momento. Até porque o Senhor Jesus diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então esse é um salmo interessante, porque ele está falando do Senhor que fala, do Senhor que está presente. Ele fala, olha só que interessante no verso 5, ele diz assim, congregai os santos, aqueles que fizeram um concerto comigo. Então você se junta perante Deus e ainda assim tem muita luta, tem muita dor, muito sofrimento. Por que isso? Muito sacrifício? Porque é exatamente essa é a vida da gente aqui. É lógico que tem irmãos que prosperam, tem algumas pessoas que são cristãos, que são abençoados e que às vezes tem até uma condição financeira boa. Mas quando isso acontece, perante Deus é porque tem um propósito. Não é luxo, é porque tem um objetivo e nada mais. Por isso, então, esse é um salmo muito interessante, porque ele fala o seguinte, ao redor do Senhor, às vezes tem festa, tem alegria, mas às vezes tem dor, tem sofrimento. O que a gente não pode é estar longe do Senhor. Vamos louvar, então, ao Senhor com um daqueles hinos antigos. Hino de número 148 do cantor cristão. 148. Vamos ficar de pé, os irmãos presentes? Qual dos dois meninos vai nos ajudar na regência? Pode ser, irmão Silas? 148. Fala, bendita hora de oração. Bendita hora de oração, pois traz-nos paz ao coração e sobrepuja toda dor, trazendo auxílio do Senhor. Em tempos de perturbação, na dor maior, na tentação,
procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Bendita hora de oração, produto só da devoção, que leva ao céu o seu odor, em doce cheira, meu Senhor. E fim da hora da aflição, os dias maus, a tentação, então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Bendita hora de oração, pois liga-nos em comunhão e traz-nos fé e mais amor, enchendo o mundo de doçor. Desejo a vida que finda, com fé, amor, constante orar, depois da morte do pavor, então será sim só louvor. Depois da morte do pavor, então será sim só louvor. Amém. Ainda de pé, irmãos, eu vou pedir para o irmão Silas, que está aqui, fazer uma oração, pedindo a Deus. Então, como eu disse, essa semana faleceu Dona Clarinda, que é esposa do irmão Durval. A gente acabou de cantar que depois da morte do pavor, né, a gente sabe que essa vida é só uma passagem, aí é louvor, né? Mas para quem fica, a saudade é muito grande. O Durval, ele tem uma filha só, já é uma moça grande, 40 e poucos anos, mas está sendo muito difícil para eles. Eu estive lá no sepultamento. Além deles, tem o irmão Carlos Alberto, a irmã Yolanda, são membros todos da nossa igreja. É uma família muito querida. Tem a irmã Iraildes, que é nora do irmão Carlos Alberto, casada com o Estevão, o filho dele. Então é uma família grande, pessoas aqui da nossa igreja, estão todos enlutados. Queria pedir para o irmão fazer essa oração para que o Senhor console eles. Bom? Amado Deus, bendito Pai, agora bendito Pai ainda, continuando, ó Deus, unidos e reunidos em Teu nome, agora para te pedir, ó Deus bendito, Teu conforto, Teu consolo para aquela família enlutada, Deus bendito, do irmão Durval, meu Deus bendito. Ó meu Pai, o Senhor sabe, ó Deus, quanto é difícil muitas vezes a separação dos nossos entes queridos, meu Pai. Por isso eu te peço, meu Pai, para que o Senhor esteja, Pai Santo, consolando, esteja, Pai Santo, abençoando, visitando, Pai Santo, aqueles corações que estão aflitos, tristes, ó Deus bendito, devido a esta separação. Ó meu amado Pai, abençoa a vida do irmão Durval, seu irmão Carlos Alberto, meu Pai Santo, e todos os seus, meu Pai Santo. Ó meu Pai, que o Senhor esteja sustentando, dirigindo as suas vidas, seus passos a cada instante, meu Deus amado. Ó meu Pai,
e que, ó Deus, o testemunho dos teus servos, Pai Santo, possa continuar, Pai Santo, falando aos corações daqueles com os quais eles convivem no dia a dia, que porventura não têm muitas vezes tido esta mesma experiência de salvação em Cristo Jesus, meu Pai, mas que por intermédio da perseverança deles, Pai Santo, corações também possam ser atingidos, possam ser tocados. Meu amado Pai, nós te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor é um Deus que sustentador, é um Deus que consola e que está sempre nos amparando, sempre nos orientando, sempre, ó Deus bendito, com a tua mão estendida, cuidando de cada um de nós. Ó meu Pai, no nome de Cristo Jesus é que te oramos. Amém, Pai. Amém. Os irmãos podem se assentar? Nós vamos dar então agora o momento dos irmãos terem oportunidades presentes, né? Pedirem ou compartilharem motivos de oração, né? Infelizmente a gente não consegue ver os motivos de oração dos irmãos que estão em casa. Tem o culto de terça e o culto de quarta-feira, que são feitos da casa do pastor Alexandre na terça e a casa do pastor Joselito na quarta. Eles fazem ali eles somente, então eles conseguem enxergar quando algum irmão escreve um pedido lá. A gente aqui não consegue. Mas os presentes aqui, nós presentes, a gente vai dar oportunidade aos irmãos fazerem seus motivos de oração. Então, já fiz aqui um pedido, né? Mas é um pedido bem específico para que Deus conforte ali a família do irmão Duval, da falecida, né? Da Clarinda, que Deus dê força para eles enfrentarem o luto. Mas eu quero também fazer um outro motivo de oração, que é pela nossa igreja, pela obra que nós estamos fazendo, agradecer a Deus que a gente está nesse tempo de pandemia, a gente está conseguindo estar com a igreja aberta, com as restrições, quem está aqui está quente hoje, a gente não ligou o ar, entendeu? Estamos vivendo aí todas essas situações, mas está tudo funcionando e a gente está até fazendo obra. Então é agradecer a Deus, mas pedir que dê tudo certo lá. Para a gente terminar essa obra aqui no telhado, dar tudo certo, como já está dando, Deus nos abençoe, tá bom? Então esse é o meu pedido de oração. A irmã Arabella tem algum motivo de oração? Pode falar. O pedido de oração é que eu fui a um dos médicos da minha com urgência, né? Sim. Para o coração. Eu chamei a ambulância 2 vezes. Sim. E outro é de alegria. Primeiro voltou a minha filha adotiva. Ah, legal. 3 dias direto. Uma coisa boa. Estou muito feliz. Amém. Porque eu vinha pedindo todo dia a Deus. Aham. Eu sabia que a minha filha mais velha ia viajar pela folha em casa aniversário. Aham. Eu até não nem soube o que falar. Aham. Nem sei por que ela foi na casa aniversário. Quando ela saiu, eu disse, ora por mim. Coisa boa, viu? Pediu oração, viu? Eu orei. Nunca deixei de orar. Amém. Quando ela voltou agora, foi ontem, foi direto na minha casa. Pegou a minha neta e pegou a minha neta. Uma coisa boa. E levaram os dois, né? Isso faz 9 anos que eu não os via. Ah, coisa boa. A alegria foi muito grande. Amém. Até passei mal. Porque o cirurgião falou que talvez eu tenha que fazer um cateterismo. Sim. Isso me entristeceu, lógico. Mas é uma alegria muito grande. As alegrias foram maiores. Só falta uma agora. Amém. Mas essa uma não dou recado. Então vamos. Que não estava vivo, porque estava fazendo 2 grupos. Entendi. E a adotiva também. E estava telefonando sempre. Me viu magra, porque ela já me vê há muito Aham. tempo. Eu emagreci muito, Aham. perto do que comecei na igreja. Sim. Emagreci 34 quilos. Não parece porque foi assim, né? Foi devagarinho.
E essa semana que passou, depois que eu fui ao cardiologista, eu fiquei muito abalada. Entendi. O batimento do coração está diferente. Tá. Talvez seja por causa da bronquite, que eu também estava atacada, da falta de ar. Sim. Ele não sabe dizer. E o cortisol que a irmã toma também afeta, né? Ele falou, principalmente o cortisol. O cortisol afeta essa questão. Está me afetando muito. Então vamos orar então. Eu vou pedir para o Samuel colocar perante Deus esses dois motivos, né? O meu, que é pela obra aqui da igreja. O da irmã Arabella, ela tem um pedido, que é o problema de saúde dela, questão também cardíaca, né? Não é só bronquite, que ela sofre muito, mas ela tem um agradecimento que a filha dela teve na casa dela, com os netos. Eu estou repetindo porque é para os irmãos que estão em casa poderem ouvir. E ela já tinha 8 anos que não viu os netos. Isso é Deus que está unindo a família. Isso é muito bom. Entendeu? Ainda pediu oração. Olha só que coisa maravilhosa. É isso aí. Então, ora para a gente, Samuel. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, estar na tua casa, Senhor, obrigado por esta noite abençoada, Senhor. Ó Senhor dos exércitos, Senhor, sempre é um Deus presente e maravilhoso, Pai. Ó Senhor, o pastor agradece pelas obras que foram feitas na igreja, Senhor, os teus cuidados, Senhor, para esse mutirão dos irmãos e das ofertas, e que tem sido administrado, Senhor, que possa dar tudo certo e Amém. finalizar esta obra. Muito obrigado, Senhor. Ó Senhor, também me pede pela família do irmão Val, Senhor, guarde esta família, Senhor, dando a cada uma porção exata do amor, do consolo, da orientação, Senhor, em que o Senhor sabe o que eles precisam neste exato momento, Senhor. Amém, Guarde Pai. esta família, Pai. Ó Senhor, também nós pedimos pela vida da irmã Arabella, Senhor, em que ela agradece pela volta de suas filhas, Senhor, em que o Senhor possa dar às suas filhas saúde, sabedoria, tranquilidade, moderação, Senhor, e que possa até mesmo conhecer o teu amor que é tão maravilhoso, Pai. Elas venham conhecer a salvação em Cristo Jesus, ó Pai. Abençoa a Arabella, Senhor, a sua saúde, ó Pai. Unge da cabeça até a planta dos pés, dando vida, dando saúde. Renova suas forças, suas alianças com o Senhor, Pai. Muito obrigado, Senhor. Abençoa a Arabella e sua família. Abençoa esta casa, em nome de Jesus. Amém. Samuel, tem algum motivo de oração? Peço pelos meus 2 irmãos em recuperação. Deus possa estar ajudando ali a caminhada deles ali. Janil e Gilmar. Janil e Gilmar. Então, os irmãos estão em casa, o irmão Samuel está pedindo. Os irmãos lembram que mais no primeiro semestre desse ano, os dois passaram mal na mesma semana, né? Foi bem difícil, mas estão se recuperando. Esqueci o nome da irmã que está nos visitando. Maria. Como é que eu posso esquecer o nome desse? Vamos lá. A senhora tem algum motivo de oração, de agradecimento para a gente compartilhar nesse momento? Só de agradecimento mesmo, porque Deus é maravilhoso, né? Na minha vida, assim como na vida de todos nós. Só de agradecimento mesmo, porque toda dificuldade a gente vai ficar com alegria. Amém. Então é só agradecimento mesmo a ele. Então eu vou... Estou vindo aqui para me sentir mais perto dele, porque só em casa ele não dá. Então a gente... Amém. Amém. Então eu vou pedir para o irmão Jali fazer essa oração, pedindo pelo Jamil, pelo Gilmar e agradecendo a Deus pela vida da irmã Maria, que está aqui com a gente hoje. Amém. Faz essa oração para a gente. Amém. Querido eterno Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia de paz nos dado, Deus. Obrigado, Senhor, que você está provendo nossas necessidades físicas, emocionais, ó Deus, as nossas necessidades, ó Deus, financeiras. Te agradecemos, ó Deus, que o Senhor nunca deixou de faltar o pão na nossa mesa, ó Deus. Obrigado pela vida dessa igreja, obrigado, Senhor, pela vida de cada servo presente, aqueles que puderam vir também, ó Deus. E queremos pedir que o Senhor abençoe o pedido do pastor, quando ele fala a respeito daquela pessoa, Deus, nós esquecemos agora, mas para todas as coisas.
queremos lembrá-la, queremos pedir que o Senhor tome nas tuas mãos, Deus. Abençoe o pedido do irmão pastor, e pediu também Samuel, pelo Jamil e pelo Gilmar. Pelo seu irmão, ó Deus, continua abençoando. Agradecemos porque o Senhor está agindo na vida dele, no restabelecimento, ó Deus, o Senhor está devolvendo a alegria da saúde física para aquela família, ó Deus. Continua abençoando o teu servo, sabendo que tem as suas limitações, tem suas lutas, que o Senhor esteja abençoando na resolução dos seus problemas, ó Deus. Que Ele esteja entregando a cada dia mais conosco este problema nas tuas mãos. Sabemos que o Senhor é tudo em todos, para todos nós, ó Deus. Continue abençoando o irmão, no seu trabalho, nas suas atividades, ó Deus. Nas suas atividades profissionais, nas suas atividades, ó Deus, também no teu ministério. Peço pelo nosso pecado também, nossa Deus, que continue falando no nosso coração depois de todo este culto. É bom pelo nosso pecado, pelo discípulo, no santo e glorioso de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmão, tem algum motivo de oração? Sim, Diga. Eu quero que os irmãos continuem orando pela minha família, né? Os familiares do meu filho, que não tem ainda decidido aos pés do Senhor, ainda não voltou, né? No lugar já não deveria ter saído, né? E que o Senhor esteja revigorando as forças da minha filha também, que está voltando, né? E está muito alegre pela decisão do marido dela, né? Isso é um motivo de muita alegria para nós, de agradecimentos. E quero pedir pelos enfermos, lembrar do Júlio, Sim. que não está passando bem esses dias, que está se queixando de problema renal e tal. Que o Senhor esteja abençoando e dando solução para a recuperação da saúde dele também. Sim. Irmão Silas, tem algum motivo de oração? Pela família. Bom, Silas pede pela família dele. Então, vou pedir para o irmão Edilson, aí atrás, faz essa oração para a gente. Irmão Jali, não sei se o irmão ouviu, ele está agradecendo a Deus porque ele tem orado, porque ele tinha um casal de filhos afastado da igreja. O filho ainda não voltou, mas vai voltar. A filha já voltou e o genro tomou a decisão ao lado de Jesus. Então, é o pedido pelo filho e o agradecimento pela filha e pelo genro. E o irmão Silas pede pela família dele. Ora pra gente. Querido Deus, eterno Pai, nós te agradecemos a Deus por essa grande oportunidade de estarmos aqui na tua casa. Esse pequeno grupo, ó Deus, mas não só espírita, Pai, no louvor e agradecimento do teu santo nome. Amém. Que o teu amor, ó Pai, a tua graça, Deus, nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todo mal, de todo isso, Senhor. Que, ó Pai, nós sabemos que o teu amor é tão grande em nossas vidas, ó Pai, que o Senhor a cada momento nos protege de várias coisas, Deus. Amém. E nesse momento, ó Pai, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela tua imensa bondade, Deus. E queremos ao mesmo tempo também, Senhor, te pedir, Deus, pela família do Jali, Senhor, que o teu céu está sempre diante de ti, te agradecendo, pedindo, porque confia em ti, ó Deus. Sabe que tu és a fortaleza da tua família. Amém. Por isso, ó Pai, eu te agradeço de coração por tudo que o Senhor tem feito pela tua Deus. E peço também, Senhor, para que o Senhor esteja abençoando a família dele, nos seus caminhos, no caminho do Senhor. E aqueles que ainda não têm conhecimento da tua palavra, que o Senhor vai estar sempre, Deus, atento àquela vida, para que eles possam, Senhor, a chegar ao reconhecimento, Deus, Pai. Só tu, Deus, é o Salvador, só tu, Deus, tem a alegria, Pai, que precisamos da nossa vida. Amém, Pai. Pai Santo, também o irmão Silas,
te agradece a ti pela tua família, Deus. Que o Senhor, Deus, esteja sempre, Pai, abençoando a família deles, protegendo, guardando. Sempre, Pai, de acordo com a necessidade dele, Pai. Pai Santo, fique com cada um que está aqui nessa noite, Pai. Pedindo, te agradecendo. E a mensagem que vamos ouvir, Pai, que o Senhor esteja, Deus, nos dando sabedoria e entendimento para entender em nossos corações a tua palavra. Pai, muito obrigado, Senhor, por cada enfermo, Senhor, dessa igreja, que o Senhor tem abençoado, o Senhor tem confortado, o Senhor tem dado sabedoria e entendimento para que eles entendam esse momento difícil, Pai. É verdade, Pedro. E sentimos, ó Deus, que tu está com eles, porque tem muitos enfermos aqui, ó Pai, que estão alegres diante de ti, ó Pai, mesmo com tanta dificuldade, com tanta luta, Amém. mas estão felizes diante de ti, ó Pai, porque sabem que tu és a salvação, tu és a solução, tu és tudo que nós pedimos, Pai. Pai, eu quero sempre obrigado por tudo, Pai. E que o Senhor nos abençoe no teu ambiente de paz, muito feliz, na tua presença, Senhor. É que te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ô Edilson, tem algum motivo de oração? Eu quero pedir só pelas famílias, né, que tem perdido seus entes queridos e quero pedir também, tem um primo meu, Marcelo, que está no CPI. A gente tem orado por ele, o Leonardo sempre pedia por ele, né? Mas ele melhorou, né? Teve uma melhora. Graças a Deus. Então, a gente vai continuar orando. Essa oração quem vai fazer sou eu, e aí eu vou também lembrar, na minha oração, vou colocar perante Deus os motivos dos irmãos que estão em casa acompanhando o culto pela internet, né? E também vou orar pelo irmão Júlio, né? É uma oração, na verdade, do irmão Júlio, é uma oração até de agradecimento, porque o irmão Jali até mencionou, ele estava com problema para urinar e surgiu o medo, surgiu o medo de que fosse próstata, o irmão Júlio, mas não era câncer, não era nada, é cálculo no rim, cálculo renal. Então ele está com uma situação que é uma enfermidade, mas não é grave, né? Então a gente agradece a Deus que não é grave. Ele foi atendido na UPA, botou uma sondazinha ali que é incômoda, mas para ele poder ficar bem, né? Mas a gente lembra do irmão Antônio Carlos. Ele está aparentemente bem, mas ele sim vai ter que tratar um câncer na próstata. Irmão Carlinhos. E a gente vai orar, então agora eu faço essa oração. Vamos orar. Pai, ainda na tua presença, então, a gente quer colocar os motivos de oração do teu servo, irmão Edilson, Pai, principalmente pelo Marcelo, que é da família dele, o Leonardo sempre tem pedido por ele também, a gente sempre tem lembrado dele nas nossas orações, e o Senhor já operou um milagre, porque aparentemente ele não tinha jeito e ele reagiu, ainda está lá internado, num quadro grave, mas bem melhor do que era. Então, a gente te agradece, mas continuamos pedindo para que ele realmente consiga se restabelecer por completo, Pai. Também oramos agora, Pai, pelo irmão Júlio. Te agradecemos, ó Pai, que o problema de saúde dele não era tão grave, mas ainda assim é um incômodo que ele está vivendo. Queremos te pedir pelo teu servo, Pai. E também pelo irmão Antônio Carlos, o irmão Carlinhos, ó Pai. Ele sim vai ter que tratar uma situação complicada, mas a gente sabe que nada é complicado para o Senhor. E que as nossas vidas estão nas tuas mãos. Então a gente só vai se encontrar contigo quando o Senhor determinar. Não é a doença que determina, é o Senhor. Então colocamos a vida dele nas suas mãos. Também, ó Pai, queremos lembrar do filho da irmã Sandra, João Pedro. Teve coronavírus, a gente não tem notícia, mas aparentemente ele estava melhorando. Mas queremos ainda assim pedir pelo restabelecimento dele. Te agradecemos aqui também, colocamos nas tuas mãos, ó Pai, as gratidões da irmã Maria, que está nos visitando nessa noite. Receba a gratidão dela e é muito bom tê-la aqui conosco nessa noite. E agora também te pedimos, ó Pai, porque a gente não tem condições de saber os motivos de oração dos irmãos que estão em casa. Mas eu quero te colocar, Pai,
que o Teu Espírito Santo contemple o coração de cada um, irmão, que está acompanhando das suas casas o nosso culto online, que eles possam estar sendo atendidos pelo Senhor conforme a Tua vontade, que a Tua vontade é santa, perfeita e agradável. Olhe para as nossas lutas, ó Pai, porque nós dependemos do Senhor, Pai. Oramos no Teu nome santo, Jesus. Amém, Senhor. Pois bem, irmãos, a gente vai agora chamar o Samuel. Eu suprimi um hino nessa noite, porque da última vez ele ficou quase sem tempo para trazer uma palavra. Então hoje eu estou dando um tempinho maior para ele poder meditar na palavra do Senhor. Se sobrar tempinho, a gente canta o último louvor ao final do nosso culto, certo? Para quem não conhece Samuel, capelão do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, como é que é mesmo? Quem faz assistente social, recém-formado, e a gente vai ouvi-lo com muita alegria no coração. O microfone está aqui. Tá. Boa noite a todos. Vamos abrir nossas Bíblias. Evangelho de João, capítulo 3. João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 16. É um texto conhecido, um texto bem simples, objetivo. Aí é um texto central também, que fala de salvação. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra, Senhor. Ó Senhor dos Exércitos, abençoa cada um aqui, representando a cada família, Senhor, e aqueles que também estão nos ouvindo online, Senhor. Abençoa, Senhor, e dá-nos da Tua paz, dando a porção exata dessa palavra, em nome de Jesus. Perdão os nossos pecados. Amém. Este é João. E João, ele mostra algo bem simples, objetivo. Ele mostra a missão do Filho do Homem aqui nesta terra. Mas para tanto, uma missão com excelência, uma missão complicada, uma missão difícil, em que estava elaborada fé, em que estava elaborada salvação. As pessoas, quando começam a falar de salvação, de vida eterna, dessa vida de ser servo do Senhor, muitos começam a dizer que nós somos loucos, verdadeiros doidos que estão aqui nesta terra. Pois quanto à sociedade, ela está com a sua mente que é engessado, que é no materialismo. Engessado no quê? Nesse mundo secular, nas coisas vindouras e presentes destes dias, destes séculos. E isso começa a dispersar as pessoas a procurar as coisas desta existência. E isso começa também a deixar as pessoas confusas quando vêm as turbulências, quando vêm as situações difíceis. Os crentes começam a ficar agitados, começam a pensar duas vezes: será que existe Deus? Será que Deus está presente?
E aí esse texto primeiro que eu li, o 16, ele fala da generosidade de Deus. Que generosidade é essa? Que ele envia o seu Filho amado para salvar a humanidade. Deus fez algumas alianças com o homem, e a grande questão é que nenhuma dessas alianças deu certo. A primeira que vocês possam lembrar de Adão e Eva, né? Aí ele diz, colocou ele lá num lugar maravilhoso, colocou ele lá num condomínio fechado, com piscina, sauna, tudo direitinho, tudo bonitinho, e ele fala, dali, da árvore do bem e do mal não comerás, porque o dia que comer certamente morrerás. E aí o homem vai lá e faz o quê? Come. E aí, certo rapaz, ele disse assim, tanta maldade na sociedade, tantas coisas ruins acontecendo, é fácil acabar com isso tudo em 1 minuto. E aí, perguntando a ele, e o que seria? E ele disse, Deus não é poderoso? Sim. Por que ele não acaba com a raça de Satanás e está tudo aniquilado? Mas aí vem a outra reflexão. Deus, ele dá o livre-arbítrio para cada um de nós tomar as decisões. Deus não faz nenhum ser humano de robô. Deus não faz que as pessoas, agora vocês são meus escravos e ponto final. Deus, com o seu poder e autoridade, ele pode acabar com tudo, ou pode iniciar tudo, ou então ele pode transformar todos em servos, homens e mulheres de Deus. Mas ele quer que eu e você tome decisões sérias, decisões preciosas, com livre-arbítrio, com vontade, não com aquela obrigação, mas com o compromisso e o coração aberto. Deus ainda assim, ele fala assim, ó, eu vou criar o homem, e eu criei vocês, para que domine sobre todos os animais da terra. Os animais não têm a racionalidade, não têm a imagem, semelhança que nós temos em que Deus nos deu, de raciocinar. Mas que para tanto as pessoas, a sociedade, elas têm maquinado o mal, e esse mal tem vindo com grandes consequências que nos levaram à morte. Ninguém está preparado para esse dia chamado morte. Ninguém está preparado para esse dia que ninguém tem uma data certa, que ninguém tem um selo de validade, que ninguém está pronto para dizer, e agora? Como nós fazemos? Mas em contrapartida é muito interessante vocês saberem que Deus é especialista no quê? Da vida, da morte. Ele sabe o que eu preciso. Quando eu faço as cerimônias na capelania, no velório, eu sei que eu posso falar várias palavras bonitas, textos maravilhosos, mas eu sei que também aquelas palavras falando muito, eu sei que não vou consolar nada. Mas que para tanto Deus sempre tem uma palavra que conforta, que te pega lá na virada da esquina, né? Como muitos às vezes nos procuram e falam, poxa, exatamente aquela palavra. Tu falou tanta coisa que eu nem me lembro mais, mas aquela palavra foi aquela palavra que me confortou. Foi aquela palavra que me renovou. Foi aquela palavra que me animou. Foi aquela palavra que eu saí dali com outro pensamento. Deus, ele sempre tem uma palavra, ele sempre tem uma situação, ele sempre tem algo precioso para cada um de nós. Mas que para tanto eu preciso ter essa conexão espiritual, senão eu não entendo nada. Deus, ele pode já estar falando contigo ou já te respondeu, é sim, é não, é espera, mas você não consegue entender nenhuma das respostas porque você não está conectado. Essa palavra, quando ele diz, porque Deus amou o mundo, esse amor no grego ele tem 3 significados. É o eros, de marido e de mulher, agape, amor de Deus, e o phileo, de amigos. Então ele está falando aqui do amor agape,
que é um amor incondicional, que é um amor que Ele te conhece, é um amor que faz perdoar, é um amor que você consegue entender a voz de Deus. Mas que para tanto nessa caminhada aqui, eu imagino quando Deus ele fala para Jesus, o seu filho, agora você vai ter que descer. Deu tudo errado. A sociedade, os homens não estão entendendo nada e não entenderam nada. Olha só, o segundo turno, você vai votar? Vai ser difícil, né? Crivella e Eduardo Paes. As pessoas ficam se perguntando, meu Deus, e agora? Como que vai ser esse negócio? Como que a gente vai fazer? Há uma grande dificuldade. A sociedade, o mundo está perdido. Mas está perdido porque todos tiveram uma decisão coletiva errada. As pessoas estão perdidas neste mundo porque as pessoas não querem saber de Deus. Porque quando você chega em determinada instituição e tu fala assim, vamos orar, está dando tudo errado. Já vem ele com o negócio de Deus. Lá vem ele com o negócio de palavra de Deus. Mas isso aqui é a coisa mais preciosa que um homem pode se ter, é a palavra de Deus, de 66 calibre de fogo. Você pode ter qualquer formação nessa vida, nesse mundo. Você pode ter o melhor marido, melhor esposa. Você pode ter o melhor carro, melhor tudo. Mas se tu não tiver isso aqui concretizado na sua vida, eu posso dizer para você que você está vivendo em vão. Conheço alguns especialistas, psicólogos, alguns homens que estão tratando, engenheiros, médicos, e estão mais perdidos que vocês nem têm noção, estão cuidando de vocês. Mas que para tanto aqueles que têm a facilidade de entender essa palavra, de entender esse Deus que é tão maravilhoso, Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão, você não sabe quanto você está na frente, né? E aí ele diz aqui, porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo para uma grande missão. Ele fala, filho, vai lá nesta sua grande missão. E o ministério do Senhor Jesus aqui na terra é pragmático, ou seja, de muitas práticas, né? Tudo na prática. Cego, veja, paralítico, anda, né? Ele sempre aqui nessa terra aqui, ele alicerçou a palavra em vida, em prática, né? E quando acontecem algumas coisas com nossas vidas, nós começamos o quê? A duvidar. Será que eu vou ser curado? Será que Deus vai me levar? A resposta que eu tenho para você é dizer que Deus cura, te curando fisicamente, e Deus cura também te levando. Mas só que ninguém quer saber dessa coisa de morrer, como que é esse negócio? Mas o apóstolo Paulo está falando, o morrer é lucro. Ele não está nem aí para esse negócio que vocês falam que é vida, muitas famílias, filhos, casa, emprego. Nós estamos centralizados nessas coisas deste mundo. E que para tanto, Deus em um estalo acaba com tudo isso. Ele fala, agora eu vou te levar, e é ponto final. A tua senha chegou, e agora? O desespero começa a entrar na sua vida. Eu começo a conversar com pessoas que estão doentes, elas estão desesperadas. Mas alguns homens de Deus desta terra, também doentes e enfermos, ele diz, eu estou em paz. Eu estou tranquilo, porque eu sei que o meu Redentor vive. Isso Jó falou. Estava tudo acabado. Jó ele passa todas as situações em um tempo só. É perca dos filhos, né? Perca do ente querido, perca das riquezas, né? Problema conjugal, é tudo de uma vez só, uma pancada, uma paulada forte. Uma resiliência incrível. Mas só que essa resiliência que ele tinha estava em Deus. Por isso que ele suportou. Muitos de nós já passou vales, ou alguns de vocês estão passando vales difíceis, complicados, em que até mesmo vocês começam a duvidar. Mas eu gosto muito do rei Davi, um cara que errou bastante nessa vida. Mas que ele fala, o meu socorro vem do Senhor, a minha paz vem do Senhor. Tem um texto que até que ele fala assim,
à noite, deito e logo pego no sono, porque o Senhor é a minha segurança. Às vezes a gente fica a pensar no dia da manhã o que vai se passar. Eu fico analisando assim, em alguns lugares que eu vou, os idosos eles falam muitas coisas, a mesma coisa. Eu tenho que ir no médico segunda-feira, eu vou lá no médico, eu vou lá. Aquela preocupação danada. Mas alguns com muitas sabedorias, eles começam a agradecer porque eles aprenderam essa profundidade espiritual. Eu ia num culto de oração e eu vi aquela senhora, né, fisicamente cheia de problemas, se arrastando, mal conseguia andar. E o que ela, quando chegava na vez dela, ela só falava assim: eu só quero agradecer. A casa está pegando fogo, está explodindo, está acontecendo que você não tem noção. Mas ela dizia: eu só quero agradecer. Nós não aprendemos isso. Isso também parte de uma cultura brasileira que a gente sempre está cobrando as coisas, cobrando o governo disso, daquilo, não sei o que, não sei o que lá. Agora vocês vão ficar chateados comigo. Só que o que nós pagamos, nós temos que pagar sim, nem que for R$1, nem que for 1%, nem que for 0,5%. Né? Se tu for lá no estrangeiro, no hospital, o que vai acontecer? Você vai ser atendido. Mas depois ele fala assim, vai ali e tira o teu boleto. Aqui não, a gente só sabe cobrar. A gente só sabe pedir e agradecer. A gente precisa entender e aprender a agradecer. Porque a generosidade do nosso Deus é tão grande que Ele já deu quem? O Filho. Isso é tudo. Por que tudo? As adversidades da vida, os temas da vida, eles vão sendo só quebrados. Né? Como assim? Tá ruim de dinheiro? Deus ele vai te sustentar. Mas Ele vai te dar uma porção exata. Tua saúde está ruim? Ele vai te encaminhar, né? Eu fui visitar o irmão aqui, o André, quando ele estava doente. Ele falou que estava no Andaraí, né? Eu fui lá. Aí quando eu cheguei lá, isso aqui não tá com cara de hospital público, não. Ar-condicionado, só ele mais um. Eu não entendi nada daquele negócio ali, entendeu? Falei, o negócio tá bom. Mas o que é isso? Simplesmente os cuidados do Senhor. Deus é dessa forma, Ele nos surpreende e Ele vai adiante aqui. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Eu preciso aprender essa palavra simples, crer, depositar no Senhor. Algumas pessoas estão o tempo todo pegando ali na internet, estudando sobre o seu problema, né? Tem gente que faz isso, né? Tá com a doença, aí vai lá na internet, né? Aí começa a ler, aí começa a ficar mais preocupado, aí começa a ficar mais agitado. Eu não quero nem saber. Eu sei que eu posso comprar um livro sobre a visão, eu sei que eu posso ler sobre a visão, eu sei, mas eu sei que também aquilo vai me perturbar, vai me chatear. Eu sei que também eu preciso procurar um médico. Eu sei que eu também preciso me cuidar. Mas eu deixo essa responsabilidade para ele e faço a minha parte. Como? Se tratando. E aí a gente fica atormentado. E abala o nosso psicológico. E a gente vive assim, inseguro nessa terra, cheio de medo. E aí o apóstolo Paulo, essa palavra aqui não vale de nada. O morrer é lucro. Mas o morrer em Cristo Jesus. Eu só preciso crer. Eu só preciso confiar. Porque se eu confio, eu sei que eu vou chegar lá. Não importa. Imagine que você tem que chegar em um lugar e você tem uma grande missão. E você está muito preocupado em chegar neste lugar. E quando você começa a pensar o que tu vai passar nesses caminhos, você começa a desanimar, né? Os soldados novos, recrutas, quando os antigos começam a contar histórias que pegou 5 afogamentos de uma vez só, que o outro subiu na cabeça dele, o outro na perna, não sei o que, eles começam a ficar atormentados. E aí eu digo para ele, não esquenta a cabeça com isso, porque o teu patrão,
é Deus. Que você vai estar diante das 3 maiores grandezas de Deus. Que é o guarda-vida, e trabalha diante das 3 grandezas de Deus, que é céu, terra e mar. E Deus sempre manda um recurso ali interessante, né? Eu já tive num salvamento, numa vala, a gente fala vala. Vocês devem falar buraco, né? Mas isso aí não existe, entendeu? Então a vala é o retorno das águas do oceano. Ou seja, a sabedoria e a grandeza de Deus é tão grande que ele fez aquela lista ali, né? E o mar não passa. Mas por quê? Por causa da vala. A vala está aqui, né? Vamos dizer aqui. E o banco está aqui. As ondas estouram e jogam a água para fora. E a vala suga. Aí vocês vão para a praia e se afogam e entram na vala. Entendeu? Aí já viu aquele cara que fica igual o Michael Jackson, assim, não sai do lugar, né? Não sai do lugar. Porque caiu na vala. Porque caiu na correnteza, né? Eu já tive em situações em que vem aquele grupo de discussão, aí desceu aquela galera, né? Que beleza, né? Que maravilha, né? Mas ali, interessante, vamos dizer que desceu, não só estava eu, tinha mais uns 2 guarda-vidas, desceu umas 10 ou 12 pessoas, mais ou menos, mas todos foram salvos. Mas interessante, na prática, no profissionalismo, a gente falou assim, alguém vai descer a sepultura aí. Mas ninguém desceu. É como o apóstolo Paulo falou, ninguém vai morrer desse barco. Imagina naquela época, século I, não tinha nem escola de natação. Quem sabia nadar? Está começando a entender, fazer essa reflexão? A grande questão é que Deus, Ele sempre manda um recurso, mas eu preciso sempre o quê? Confiar, crer. Não será difícil, não será fácil para ninguém. Todos têm uma grande missão aqui nesta terra, não tenha dúvida. E ele diz aqui, só mais um pouco, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todos aqueles que praticam o mal aborrecem a luz e não chegam para a luz, a fim de não serem arguidos das suas obras. Então Jesus, ele veio trazer a bondade, o amor, a luz, em que nós pudéssemos ser salvos, em que nós pudéssemos ter famílias abençoadas, mas que também nós teremos tribulações, dificuldades, preocupações. Mas isso faz parte do processo da vida. Não existe ninguém nessa vida que não tem problema. Ou quem não tem problema aqui? Teve uma vez que o pastor ele perguntou assim, quem não tem problema? Aí o cara lá atrás, né, levantou a mão, eu. Ué, não tem problema? Não, não tem. Eu sou o problema. Essa que é a diferença. A grande questão de tudo isso é que nós, o tempo todo, nós estamos vivos nessa terra, nós vamos marchar nessa terra e nós precisamos caminhar e ter ânimo até o dia que o Senhor falar assim, chegou a sua senha, chegou a tua vez. E os homens de Deus que foram arrebatados? Aí você vai começar a pensar assim, mas como que a morte, isso aí acontece, essa coisa toda acontece, né? E como que vai ficar minha família? O Senhor vai cuidar, fique tranquilo, o Senhor sempre envia cuidado para os seus, principalmente os seus, né? Tem um texto que ele fala, fui justo e agora sou moço, mas nunca vi um justo a mendigar o pão, a ser desamparado, não é isso? Está na Bíblia, é bíblico. E muitas vezes nós passa desapercebido das grandes palavras que tem nesta palavra aqui. Você pode ler qualquer livro. É assim, um psicólogo, um colega meu, ele fala, pode ler qualquer livro. Livros maravilhosos, pode fazer várias terapias, mas a melhor terapia está aqui. A melhor palavra está aqui. A melhor orientação está aqui. De enfermidade, de desemprego, né? De falta de tudo, está aqui. O Senhor é meu pastor, como o salmista fala, e nada me faltará. Mas calma, que vai faltar sim.
mas que esta falta o Senhor vai dar sempre uma porção exata para você continuar nessa caminhada. João fala resumidamente que Jesus veio com uma grande missão de trazer salvação para a minha vida, para a sua vida. E não há nada maior do que a salvação. O primeiro ministério do homem nesta vida é que todos sejam salvos em Cristo Jesus. Que Deus complete essa palavra aí no coração de cada um. Muito bom, Samuel, muito obrigado. Amém. Ótima palavra. A gente está falando do cuidado, né? Vai, celular. E a máscara. Essa história do André é uma história que eu nunca vou esquecer, porque eu também fui lá no hospital, né? O André, amigo nosso, diácono aqui da igreja, eu não sei se ele está assistindo de casa, mas é muito legal porque ele teve um câncer, muito de repente, de uma hora para outra passou mal, e aí todo mundo fica pensando assim, mas por que Deus permite essas coisas? Fica assim, né? O pessoal, tudo tem um propósito. Se for, às vezes, o cristão pega o corona e morre. Bem, Deus usou o corona para levar o cara para morar com ele, ponto final. E chegou a senha dele. No caso do André, não era. No caso do André, foi uma situação que Deus resolveu curá-lo, porque ele ainda tem missão para ele aqui. E aí ele foi lá para o Andaraí, porque num hospital que é tido como muito ruim, só que um pedacinho dali está reformado, e a reforma nunca que termina. Mas tem um pedaço ali que as salas estão arrumadas. Qual foi a sala que ele estava? Essa. Um pedaço que já estava pronto. E além disso, é aquele negócio, você chega no hospital público, às vezes tem uma equipe ruim, às vezes tem um pessoal que não quer nem ir, tá lá o pessoal guerrando de dor e o cara tá lá na sala do repouso vendo televisão. Mas tem também aqueles profissionais que estão no hospital público que amam a profissão, amam a medicina, são atenciosos. E aí chegou lá na hora, o André chegou lá, a equipe que atendeu ele, muito melhor que qualquer hospital particular. Então, aí é como o Samuel falou, não estou pregando de nome não, estou só referendando o exemplo que você deu, que realmente foi tremendo aquilo. A equipe ótima ainda ficou na parte reformada, né, do hospital, uma obra que não acaba nunca. Vamos encerrar nosso culto cantando o hino de número 151. Samuel falou da salvação. A gente está encerrando aqui e a gente vai dizer o seguinte: quão preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão muito deliciosa de minha alma com a luz. Esse hino é muito bonito. É um daqueles que a gente canta pouco, vai ficando esquecido. Hoje em dia o pessoal canta mais cântico nas igrejas, mas esse aqui é muito bonito. Vou pedir, qual dos dois meninos vai nos ajudar na direção? Eu não sei, o irmão Jali tá de folga, tirou férias na regência? Eu estou com dois problemas. O problema de me provoca tosse na hora que vou cantar, e o outro é o óculos que está... Então o irmão Jali está sem óculos e está com a garganta ruim. Então quem vai dirigir o irmão Silas? 151, assentado mesmo. Ele está igualzinho. Igualzinho. Quão preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão muito deliciosa de minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me poderão mover, pois Ele é meu abrigo quando tentador vier, quando tentador vier. Ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado, enfraquecido, em hesitações fatais,
Jesus, eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem-me consolação, trazem-me consolação. Se confesso meus temores, toda a minha perfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão, com ternura repreende o pecado e todo mal. Ele é sempre meu amigo, o melhor e mais leal, o melhor e mais leal. Se quereis saber quão doce é com Deus ter comunhão, podereis então prová-lo e tereis compensação. Procurai estar sozinho em conversa com Jesus, e eis a vossa vida paz perfeita, graça e luz, paz perfeita, graça e luz. Amém. Muito bonito, ainda mais na sua voz, irmão Silas. Muito bem, irmãos, a gente está chegando ao final do nosso culto. Agradecer a presença da Maria, que está nos visitando. Volte sempre que desejar. Presencialmente, Maria, a gente só está fazendo culto quinta e domingo de manhã, aí começa às 10 da manhã. Tem a escola dominical antes, né? Começa às 9, a gente estuda a Bíblia, né? E de 10, a escola dominical vai de 9 às 10. De 10 até 11h30, mais ou menos, a gente faz o culto da manhã. E o culto da noite, de 7 horas da noite, vai até umas 8h40. Tá bom? Sempre que desejar vir, vai ser uma alegria recebê-lo. Os demais cultos que a gente faz estão só pela internet, que é o de terça, aí pela noite, né? 7h30 da noite, só pela página do Facebook da igreja. E o de quarta de manhã, às 9 horas da manhã, também só pela página do Facebook da igreja. Primeira Igreja Batista no Encantado, Facebook, tá, acha lá. Bem, irmãos, só mais uma palavrinha para os irmãos que estão em casa também. Eu sei que eu já fiz os avisos antes do começo do culto, mas só lembrar os irmãos que a gente continua ainda, muitas pessoas vindo pedir cesta básica aqui na igreja. Diminuiu, não é mais como era. Quando estava lá abril, maio, era muita gente que vinha pedir aqui alimento. Até porque o governo ainda não estava dando aquela ajuda, ou já estava dando, mas o pessoal estava tendo dificuldade em receber. Então a nossa igreja ajudou muita gente. E foi muito bom a gente ter ficado aberto durante todo esse período, que muita gente pôde se alimentar porque a gente estava aqui com a porta aberta. Pois bem, agora diminuiu. Mas a gente continua, vez por outra, tem alguém precisando. E não é gente assim, não é aquele pessoal que está na rua, gente que está em situação de risco, né? A gente chama o cara que morador de rua, não é. Às vezes é o camarada que tem um trabalho ou é autônomo ainda, mas está apertado para ele. Então, a gente pede aos irmãos que puderem e forem estar com a gente no domingo, trazer de oferta 1 quilo de mantimento. Trazer os dízimos, as ofertas são bem-vindas, a gente aqui não fala de dinheiro, mas os irmãos sabem que a igreja tem conta para pagar. Mas eu estou falando de arroz, feijão, material de limpeza, um sabonete, um papel higiênico. Tá bom, irmãos? Que a gente continua tendo
No domingo passado chegou algum mantimento aqui, chegou até bastante coisa, mas tinha pessoas aqui precisando, então já levaram. Então ficou alguma coisa aqui, mas está pouco. Então a gente pede, irmãos, essa ajuda, tá bom? E aí, se o irmão puder no domingo, quando vier para o culto, trazer, vai ser uma benção, ok? A gente vai encerrar, como a gente sempre tem orado, pedindo a Deus que repreenda essa doença. Eu mesmo vou fazer essa oração. Se o irmão puder orar de joelhos, a gente vai orar de joelhos agora. Se tiver com dor no joelho, não puder, não tem problema. Porque, inclusive, a gente está em uma situação muito estranha, que ninguém estava mais com corona antes da eleição. Agora, está todo mundo voltando a ter corona. É brincadeira essa galera. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez a gente está encerrando aqui nosso culto. Obrigado pelos momentos que a gente passou aqui. Obrigado porque as orações do Senhor já ouviu. A gente tem certeza disso, Pai. Eu quero te agradecer também pela palavra do Samuel. Foi uma forma da gente lembrar que realmente aqui é tudo muito passageiro, Pai. O que importa são os valores que a gente tem contigo, que é a nossa salvação, Pai. Obrigado mais uma vez pela irmã que está nos visitando, que ela possa ter se sentido bem aqui entre nós. E os irmãos que nos acompanharam pela internet, Pai. Nos acompanham e alguns que vão acompanhar depois, porque fica gravado lá, Pai. Ó Pai, nesse momento a gente quer pedir ao Senhor, mais uma vez, que o Senhor repreenda essa doença, Pai. A gente sabe que o Senhor é o Senhor da história. Essas coisas acontecem e nada acontece sem que o Senhor esteja sabendo, sem que o Senhor tenha permitido. Nada foge ao seu controle, Pai. Então, essa doença, ela chegou com a sua permissão. Bem, esse é um mundo que jaz no maligno, então muitas coisas não era aquilo que o Senhor gostaria, mas acontece com a sua permissão, porque às vezes até mesmo a escolha humana conduz a isso. Então, Pai, a gente muitas vezes não entende o propósito das coisas, das dores, das lutas, mas eu quero pedir conforme a Tua palavra nos orienta, Pai. Nós estamos fazendo isso desde março, quando começou esse problema, que nós devemos orar para clamar ao Senhor para que o Senhor repreenda a peste. E é o que nós estamos fazendo aqui. Ó Senhor, repreenda esse mal. Se o Senhor repreender isso por uma vacina, pode ser. O Senhor que tem poder, é o Senhor que dá sabedoria ao homem. Mas também pode ser de outra forma qualquer, não importa. Pedimos ao Senhor que o Senhor repreenda essa doença, Pai. Tudo indica que a vacina ficou pronta rápido. Alguns países, talvez até agora, nesse mês, antes do fim do ano, já vão ter vacinação. Ó Pai, se for assim, louvado seja o Teu nome, porque realmente vacina é sempre um negócio muito demorado. Mas talvez o Senhor tenha ali abençoado para que ela saísse rápido. Mas a gente não sabe. O que a gente sabe é que o Senhor tem poder e que seja através do Teu poder que essa doença acabe, Pai. Tenha misericórdia de nós, das pessoas que estão sofrendo. Consola e conforta aqueles que perderam seus entes queridos, ó Pai, que estão muito tristes por causa da ausência de alguém que se foi por causa dessa doença. Continuamos te pedindo, ó Pai, que o Senhor esteja olhando pelos profissionais da saúde, porque estão muito suscetíveis a essa doença. Por nós que estamos tendo que ir para a rua, trabalhar, viver nossa vida, também estamos vulneráveis, ó Pai. Protege a gente, protege a nossa família, Pai. A família de cada um aqui representado, aqueles que estão em casa, as famílias da nossa igreja em geral. Protege a gente, Pai. E por último, Pai, tem misericórdia de nós, nossos políticos, ó Pai. É muito difícil a nossa situação. No começo, eles estavam aí atrás de fazer hospital de campanha e comprando caro coisas que nem foram usadas direito. E aí, qualquer doença era corona. Aí veio a eleição, eles queriam que o pessoal pudesse ir para a rua participar da votação. Aí ninguém mais tem corona. Agora que a eleição passou, está todo mundo de novo com corona. É complicado, Pai. A gente tem políticos muito ruins no nosso país. Alguns são pessoas boas, é verdade, mas a maioria, infelizmente, está longe do Senhor, Pai. Tem misericórdia de nós, do Teu povo, principalmente do Teu povo mais humilde, mais pobre, Pai, que carece tanto, Pai, de pessoas corretas, dignas no poder, ó Pai.
Tem misericórdia de nós, porque a gente vai ter que fazer uma eleição nesse próximo domingo, onde a gente não tem muitas boas escolhas para decidir em qual votar. Ó Pai, abençoa a gente, Pai. Livra-nos desses homens, conforme a Tua palavra diz, que a gente deve orar pedindo que o Senhor nos livre do homem pernicioso, sanguinário. Então, Pai, livre a gente deles, ó Pai, desses homens sanguinários, ó Pai. Tem misericórdia do Teu povo, Pai. Essa é a oração que nós fazemos no Teu nome santo, Jesus. Amém, Paizinho. Amém. Muito bem, irmãos, assim a gente está encerrando o nosso culto nessa noite. Obrigado a todos que nos acompanharam de casa, a todos que estão aqui presentes. Deus abençoe a todos. Dê uma noite maravilhosa, com uma oração silenciosa. Obrigado, irmã. Com uma oração silenciosa, a gente está encerrando, tá bom? Querido Senhor, de todo mundo. Obrigado. Até domingo, se Deus quiser.